Meus irmãos, minhas irmãs, dia 29 de novembro, primeiro domingo do Advento. Hoje é ano novo na igreja, porque o calendário litúrgico da igreja começa justamente com o tempo do Advento, que são esses 4 domingos que antecedem ao Natal. Ouçamos a mensagem da Palavra de Deus nesse primeiro domingo do Advento. Marcos 13, 33 a 37. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo do Advento é chamado tempo da alegre expectativa. É o tempo da dupla espera. Nós vivemos essa espiritualidade da vinda do Senhor, a parousia, a segunda vinda do Senhor, e ao mesmo tempo nós fazemos memória da primeira vinda, que é o Natal. O Advento também, sobretudo a partir do dia 18, é preparação para o Natal. É essa dupla vinda. E entre a primeira vinda e a segunda vinda, temos aquilo que nós chamamos de vinda intermediária. O Senhor vem a cada instante. Por isso ele é chamado o tempo da alegre expectativa. O roxo do Advento quer nos colocar nesse espírito de conversão, de mudança de vida. O Senhor vai chegar. E que imagem bonita o Senhor chega na primeira vinda. Ele vem como uma criança. Então é tempo de renascimento. O roxo, na liturgia da igreja, não tem sentido de luto, mas de conversão. Ao mesmo tempo, o roxo vem carregado com verde. Vejam a coroa do Advento, porque é a esperança, é a alegre expectativa. Um filho nos foi dado, uma criança nos foi dada. Nós somos chamados a renascer, a deixar aquela criança que existe dentro de nós, semente do Verbo, poder nascer, crescer em nós. E a palavra de ordem desse primeiro domingo do Advento é: cuidado, vigiai. Não é o cuidado de alguém que está vigiando porque o ladrão vai chegar, porque vai acontecer uma coisa ruim, mas é aquilo que nós chamamos de alegre expectativa. Ficar atento para perceber os sinais do Senhor presente na história, os sinais dos tempos. Com certeza nós temos mais facilidade para nós vermos os sinais negativos, mas os sinais de Deus estão aí presentes. É preciso interpretá-los, como falava o Concílio Vaticano II. É preciso estar atento aos sinais dos tempos. Canto popular diz: tu vens, eu já escuto os teus sinais. Então é tempo de aguçar a nossa escuta, que começa por um coração ouvinte, um coração capaz de escutar a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, Deus ele vem no inusitado, no inesperado. Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Deus sempre nos surpreende. E nos surpreende de forma, inclusive, positivamente. Muitas vezes a gente fica atento com as surpresas negativas, como essa pandemia, mas vamos perceber as surpresas positivas também, como Deus nos surpreende. Por exemplo, um tempo desse tão doloroso como essa pandemia, como possibilidade nós tivemos de recriar, de amadurecer na fé, de descobrir uma capacidade de resistência ou de resiliência que vem pela fé, de apostar no amor. Quantos gestos bonitos de amor, de esperança.
Deus sempre nos surpreende. E a imagem que Jesus usa no Evangelho de hoje é como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. Entre a primeira e a segunda vinda, o Senhor nos deixou para tomar conta da sua casa. A casa comum, que é a terra, a casa que é cada irmão, a casa que somos todos nós. É tempo de cuidar. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Já cantávamos isso na música popular. Mas ao mesmo tempo, o Senhor vem e Ele já está no meio de nós. Por isso, vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Você já viu quando a gente está esperando uma boa notícia? Alguém passou num concurso, está esperando um resultado. Alguém fez um teste de gravidez e deseja essa gravidez e está esperando esse resultado. Estamos esperando a visita de alguém, um ente querido que a gente não encontra há muito tempo e a gente está na alegre expectativa de chegar. A gente vai para o aeroporto ou a gente fica em casa esperando e na medida que a hora vai se aproximando, a alegria vai chegando. É esse sentido de vigilância. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Cuidado para nós não dormirmos na vida. Sempre quando eu uso essa imagem de dormirmos na vida, eu lembro da música de Chico Buarque, Carolina, que diz: a vida passou lá fora, Carolina estava na janela, a vida passou lá fora, só Carolina não viu. Cuidado para o Senhor não estar passando na nossa vida e nós estarmos como Carolina, debruçado na janela. Tipo aquelas bonecas que tem muito comuns em Minas, namoradeiras. Né? Na janela, a vida passando lá fora e só a gente não vendo. Que o Senhor está passando, que Ele está presente no meio de nós. A primeira leitura de hoje, tirada de Isaías 63 e 64, o povo de Israel tomando consciência dos seus descaminhos, ao mesmo tempo se sentindo castigado por Deus. Não quer dizer que Deus estava castigando, mas o povo, na medida que vai tomando consciência do seu pecado, vai se sentindo castigado por Deus. E diz: se rompesses os céus e descesse. Natal foi isso, minha gente. O céu se rompeu. Deus desceu. E não só desceu, Ele se encarnou, se fez humano. Quando nós olhamos para aquele menino na manjedoura, nós podemos dizer: tão humano assim só poderia ser divino. E tão divino assim só poderia ser humano. Na segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, diz ele: vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. Deus se revelou. A palavra revelar significa tirar o véu, ou seja, aquilo que nós não víamos com clareza, agora nós vimos. Deus mostrou a sua face, Deus mostrou a sua cara, Deus mostrou o seu coração. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Deus se encarnou. Essa é a espiritualidade que nós vamos vivendo no tempo do Advento, ou seja, na nossa carne, nas dificuldades, na história, nesse tempo doloroso de pandemia. Quais são os sinais de esperança? É tempo de garimpar e dizer: olha, aqui é sinal de Deus, aqui é sinal de Deus. Olha isso aqui. Porque a gente corre o risco da gente enxergar somente os sinais negativos e não percebermos os sinais de Deus, que muitas vezes são sinais pequenos, que quem não tiver uma postura de vigilância, de atenção, não é capaz de perceber. A oração pós-comunhão nesse domingo, eu gosto muito. Diz ela: aproveitem-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazei que Ele nos ajude a amar desde agora o que é dos céus e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Tempo do Advento
É tempo da gente ter consciência de que tudo passa nessa vida. Só Deus permanece. Deus e o amor de Deus. Muitas vezes nós sofremos demais porque nós queremos abraçar as coisas que passam ou as coisas que já passaram. E a gente não abraça aquele que sempre permanece, aquilo que nunca passa, que é o amor. Que é o amor de Deus. Tempo do Advento é tempo para nós percebermos esses sinais. Tempo para fazermos esse exercício. Esta pandemia, ela mostrou para a gente quantas coisas que nós achávamos que eram eternos e imutáveis que desmoronaram. A pandemia mexeu com as nossas seguranças, talvez para nós percebermos que nossa única segurança está em Deus. Que só o amor permanece. Como dizia São João da Cruz, no entardecer da vida seremos julgados sob o amor. Que esse tempo do Advento possa ser um tempo de conversão para todos nós, de mudança de vida, de renascimento, para que, ao celebrarmos o Natal do Senhor, nós possamos também dizer: eu também renasci com este menino. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta segunda parte do nosso programa, vamos continuar o estudo do documento do Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade universal. E o capítulo de hoje que veremos, a síntese que veremos hoje será do capítulo 4, um coração aberto ao mundo inteiro. Vivemos uma amizade social, buscamos um bem moral, uma ética social, porque sabemos que somos parte de uma fraternidade universal. Somos chamados ao encontro, à solidariedade e à gratuidade. É muita pobreza a gente pensar somente no nosso mundo. Viver o mundo como se fosse uma equipe de futebol que só pensa em si, uma competição. Nós fazemos parte de um grande mundo. Na introdução daquele livro, Por que os Sinos Dobram, fala: nenhum homem é uma ilha. Todo homem faz parte de um continente. E quando o continente perde um pedaço, todo o continente se ressente. Por isso não perguntem por que os sinos dobram. Os sinos dobram por toda pessoa que está morrendo. Então é muito interessante nós perguntarmos isso, se a nossa fraternidade, a nossa consciência de que somos irmãos, é uma consciência aberta. Às vezes a gente imagina, nós somos irmãos apenas daqueles que são da mesma igreja, e dentro da igreja daqueles que são do mesmo movimento, da mesma espiritualidade. Isso é empobrecer. Porque o princípio da fraternidade é que o Filho de Deus se fez nosso irmão. Então nós nos tornamos irmãos do Filho de Deus, então nos tornamos também filhos de Deus. Quando reconhecemos Jesus como Filho de Deus, nos tornamos também filhos de Deus. Mas Jesus, ele se fez irmão não de uma pessoa só. Não é apenas irmão meu. Ele se fez irmão dos outros também. Então o outro também se torna meu irmão. Somos filho no Filho, irmãos no Senhor. E Jesus veio para toda a humanidade. Ele não veio somente para os cristãos. Os cristãos são aqueles que reconhecem ou que deveriam reconhecer esta presença do Senhor. A afirmação de que nós, seres humanos, somos irmãos, obriga-nos a assumir novas perspectivas e desenvolver novas reações. Então, é uma afirmativa forte. Se o outro é meu irmão, eu preciso sempre me colocar diante do outro, por mais diferente que seja, não como inimigo, mas como irmão. Porque o critério da fraternidade não é a afinidade, não é a igualdade, não é porque somos todos iguais, fazemos tudo igual. Não é uniformidade, diríamos assim. Somos todos iguais na mesma dignidade de filhos de Deus. Ao mesmo tempo, na diferença de histórias e de culturas. Quando o próximo é uma pessoa migrante, sobrevêm desafios complexos. Vejam a dificuldade que nós temos quando nos deparamos com pessoas com culturas diferentes. Por exemplo, um migrante, quando chega num país, ele com sua cultura, diante de uma nova cultura. Um nordestino no sudeste, por exemplo, aqui entre nós, dentro
do Seridó, pessoas que vêm de outros cantos do Brasil também com outras culturas. É um desafio. Se quisermos pensar apenas naquilo que é uniforme, nós vamos excluindo. Enquanto não houver progressos no sentido de evitar migrações desnecessárias, o Papa vai alertando, e o mundo hoje vive um grande processo migratório devido à desigualdade, países ricos, países pobres, então os países que estão na miséria, de certa forma, ficam vulneráveis à migração, como também, por exemplo, o nosso país, quando o Nordeste vivia em situação de extrema pobreza, quanta migração houve, movimento migratório houve para Rio de Janeiro, quando era capital, ou para São Paulo, na industrialização. Enquanto não houver progresso no sentido de evitar migrações desnecessárias e, para tal, criar nos países de origem melhores condições para o próprio desenvolvimento integral, cabe-nos a nós respeitar o direito de todo ser humano de encontrar um lugar onde possa satisfazer as suas necessidades básicas e desenvolver-se. Então diz o Papa, enquanto a gente não pode criar um ambiente para que cada um fique na sua terra, e isso ainda, devido a essa desigualdade, ser necessária essa migração, precisamos criar condições para acolher aquele que migrou. E esse que migrou, ao chegar na nova terra, poder se sentir também em sua terra. Esforçamo-nos por acolher, proteger, promover e integrar. Diante do migrante, precisamos acolher, proteger, promover e integrar. Isso é um desafio cristão. E é um desafio, minha gente, porque eu reconheço que o outro é meu irmão. Para tal, é indispensável incrementar e simplificar as concessões de vistos. Quantos países mais ricos criam uma série de obstáculos? Eu acho muito interessante que alguns países do primeiro mundo, alguns países da Europa, criam tantas dificuldades para acolher migrantes. Mas, no entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos deles tiveram que migrar, inclusive para a América do Sul, e foram acolhidos aqui. Agora é hora de acolher. Então, para tal, é indispensável incrementar e simplificar a concessão de vistos, adotar programas de patrocínio, corredores humanitários, oferecer alojamento, garantir segurança, acesso a serviços essenciais, assistência consular, entre outras coisas. Vejam países, tivemos situação, por exemplo, aqui mesmo no nosso Seridó, tivemos que acolher venezuelanos, que vêm com culturas diferentes, mas diante da realidade que eles passam lá e o momento que nós passamos, nós somos chamados a acolher. A chegada de pessoas diferentes transforma-se num dom quando as acolhemos com o coração, quando se lhes permite continuarem a ser elas próprias. Não nos esqueçamos que a história do povo de Deus é uma história de migração. Também Jesus teve que viver essa situação migratória. Devido à perseguição, teve que fugir para o Egito, depois teve que voltar. Quantos de nós aqui no Seridó temos na nossa história parentes nossos que tiveram que migrar para outras regiões do nosso país, sobretudo diante das agruras da seca aqui do Nordeste? Como acolhermos aqueles que estão chegando? A gratuidade é a capacidade de fazer coisas, simplesmente porque são boas em si mesmo, sem esperar êxitos, sem receber algo em troca. Então, chama atenção o Papa Francisco de um elemento importante que é a gratuidade. Fazer o bem, não esperando um êxito, mas fazermos o bem porque o bem é bom. Gostarmos de fazer a coisa certa. Só uma cultura social e política que envolva o acolhimento gratuito poderá dar frutos. Então a gente sabe que não é fácil, existem choques de culturas, vai exigir elasticidade, aprendizagem. Mas eu digo, se é difícil para quem está em casa entender o que chegou como diferente, imagine para quem está fora da sua casa. Num livro que vai ser lançado essa semana, Papa Francisco fala
de 3 experiências que ele teve forte na vida, que eles chamam de 3 experiências de Covid, que marcaram a sua vida. E uma delas, a segunda experiência, foi quando ele esteve na Alemanha, estudando alemão por causa da sua tese. E ele dizia, a experiência de ser estrangeiro, numa cultura diferente, não é fácil. Por isso, quando nós estamos em casa, nós precisamos ser hospitaleiro, acolher o estrangeiro como um hóspede e acolher o hóspede como o próprio Senhor nos ensinava São Bento. É necessário ter uma tensão sadia entre o global e o local, entre a situação do mundo e o local. Faz falta o global para não cair numa mesquinha cotidianidade. E faz falta o local para manter os pés assentados na terra. Então, perceber esse movimento que acontece no mundo, mas ao mesmo tempo como inserir isso aqui. Não é possível ser saudavelmente local sem uma sincera abertura universal. Ao mesmo tempo que precisamos garantir a nossa identidade como seridoense, essa identidade tem que ser uma identidade aberta, que se abre ao mundo. Ao mesmo tempo que a gente precisa garantir a nossa identidade católica, essa identidade tem que ser aberta. Católico quer dizer universal, e é universal no sentido de aberto a todos. Não é que todos tenham que estar aqui, é que nós temos que estar aberto a todos, porque vemos em todos um irmão. Somos filhos no Filho. Não é possível ser saudavelmente local sem uma sincera abertura universal, sem se deixar interpelar pelo que sucede em outras partes do mundo, sem se enriquecer com outras culturas, como aprendemos no contato com outras culturas. Toda cultura saudável é aberta e acolhedora. Cuidado com as culturas fechadas. O mundo cresce e enche-se de beleza graças às sínteses que se produzem entre culturas abertas. Quando há encontro entre culturas e são culturas abertas, uma cultura enriquece o outro. O ser humano é o ser fronteiriço que não tem qualquer fronteira. Em toda parte é nossa terra, porque Deus é Pai. Somos todos filhos no Filho. Porque moramos na terra, toda casa é nossa casa. E ao mesmo tempo precisamos respeitar a diversidade de cada cultura. Então é um convite bonito do Papa a, ao mesmo tempo, valorizar as culturas, sem desprezar as culturas, mas que as culturas sejam capazes de serem culturas abertas para dialogar com o diferente e, sobretudo, acolher os mais necessitados. Capítulo belíssimo de Fratelli Tutti. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar a minha agenda litúrgica desse final de semana. Nesse sábado à noite, estarei em São Fernando, celebrando a última novena de Nossa Senhora do Patrocínio. Domingo, dia 29, às 8h30, presidirei diretamente da Capela do Abrigo, Capela de Nossa Senhora das Graças, a missa solene da festa Nossa Senhora das Graças, de forma online, porque lá a missa não está sendo presencial devido aos idosos que estão lá. E à noite estarei em Currais Novos, abrindo os festejos da novena da Imaculada e celebrando 100 anos da cidade de Currais Novos. No próximo sábado, dia 5, estarei celebrando a última novena de São Sebastião em Equador. Essas são as principais celebrações que tem nesta semana. Queremos rezar pelos aniversariantes da semana. Dia 30, aniversário natalício do Padre Orlando Pereira de Azevedo, aniversário de ordenação. Ele é do nosso clero, mas está na Arquidiocese de Belo Horizonte. Dia 3, aniversário de ordenação do Padre Alexandre Araújo de Medeiros, que é capelão militar e está em Natal. E dia 5, aniversário de ordenação dos diáconos Almir Miranda Ferreira, que está na Arquidiocese de Natal, Jarri Teixeira Brito e Manuel Cassiano, que estão aqui na cidade de Caicó.
Meus irmãos, minhas irmãs, vamos terminar o nosso programa nesse primeiro domingo do Advento, rezando a oração própria desse primeiro domingo do Advento. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Nesse tempo do Advento, por intercessão de Santana, nossa padroeira, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Maranata, vem Senhor Jesus.